Há muito tempo eu tô querendo vir aqui aparecer um pouquinho mais para vocês, para poder explicar algumas coisas que infelizmente não dá para poder explicar só quando a gente tá ali nos stories. Então eu resolvi aprofundar um pouquinho mais em um assunto que eu vi que está faltando muito nas pessoas que têm pequenos negócios hoje, que é a gestão financeira. Eu vi muitas pessoas me procurar no final de dezembro e agora em janeiro, justamente reclamando que não sabe cuidar do negócio, que trabalha muito e não sabe para onde que o dinheiro vai. Só que o que quase todas essas pessoas tinham em comum? Elas sempre achavam que o problema estava apenas em um lugar. Que o problema estava ou porque não sabia separar as finanças, ou porque não sabia precificar, ou porque não tinha controle do que entrava e o que saía. Só que a gestão financeira é muito mais do que isso. A gestão financeira é um item que você precisa começar a olhar para poder ter sucesso no seu negócio. E por isso eu resolvi falar hoje aqui um pouquinho sobre os 6 pilares da gestão financeira eficiente. Por quê? Não adianta vocês cuidarem só de um dos pilares. E é por isso que muitas vezes vocês não conseguem ter resultado. Por quê? Começa a fazer a gestão do negócio, vai lá, escolhe uma das coisas que são necessárias para fazer, ignora todo o resto e quer ter resultado. E aí vocês não têm resultado e vêm me procurar falando que não consegue. Tá, vocês não conseguem, mas vocês estão realmente dedicando a tudo que é necessário? No Brasil, a gente aprendeu a abrir um negócio, né? Todo mundo hoje consegue abrir um negócio, é muito fácil ser MEI. E é muito fácil você ir ali, abrir as portas e colocar qualquer tipo de negócio para rodar. Só que é muito difícil os negócios durarem anos, se tornarem empresas sólidas. E por que isso acontece? Principalmente por falta de gestão financeira, tá? E um dos principais motivos que levam os negócios a falirem em menos de 5 anos. Nossa, tem muita gente, que isso, achei que ninguém ia entrar, tô gostando de ver vocês aqui. Quem tiver pergunta pode mandar aqui pra mim também, que à medida que eu for conseguindo eu vou respondendo vocês. Muito obrigada aí por estarem aqui comigo. Então, eu vou falar pra vocês os 6 pilares da gestão financeira e eu quero que vocês peguem papel e caneta para anotar e entendam que vocês precisam saber de tudo. Não adianta querer focar em um ou em outro. São os 6 pilares que são a base que vão fazer vocês terem uma empresa sólida. O primeiro pilar que a gente vai ter é a separação das finanças, que é uma dor muito comum dos empreendedores, que é pensar que o dinheiro que entra no negócio é dele, mas não é. O dinheiro que entra na empresa é da empresa e vocês precisam entender que a partir do momento que vocês decidiram abrir um MEI, abrir um CNPJ ou decidiram até começar algum negócio na ilegalidade, vocês precisam tratar esse negócio como uma empresa. Como assim, Nayara? Como que eu faço isso? Entendendo que pessoa física é pessoa física e pessoa jurídica é pessoa jurídica. Não importa se você é uma manicure, é uma cabeleireira, se você tem um negócio que você atende até na sua casa. Você precisa começar a ter essa mentalidade de empresária. Eu gosto de falar, né, que as pessoas que me acompanham são empresárias de sucesso, justamente porque não é aquele empreendedor que só pensa em ter ideias inovadoras, mas que realmente quer construir um negócio sólido. E como que vocês fazem para separar as finanças? Tendo um salário fixo. Você, como proprietária da sua empresa, vai receber o valor gordo da sua empresa só na distribuição de lucros, que é feita 1 ou 2 vezes ao ano. Você não vai pegar todo o dinheiro, todo mês ali, sobrou dinheiro, o lucro é meu. Não, o lucro do seu negócio não é seu. O lucro do seu negócio é da sua empresa. A distribuição de lucros acontece apenas 1 ou 2 vezes ao ano, a depender do tamanho do negócio, e é só naquele momento que você consegue pegar uma parte do lucro, e nem é o lucro todo. E aí você pensa, como que eu vou viver então, trabalhando todo dia, né? Eu preciso ter um dinheiro para poder viver. Você tem que ter um prolabore, que é o que a gente chama do salário do empreendedor.
Todo empreendedor tem que saber definir o seu salário. E o salário nem sempre é o que a pessoa física precisa. Muitas vezes a gente pensa que o salário que a gente vai tirar é o suficiente para manter a pessoa física. Na análise de definição, você até vai realmente olhar quanto você precisa na pessoa física, mas principalmente você tem que avaliar o quanto a sua empresa pode pagar. Por quê? Se você não avalia o quanto a sua empresa pode pagar, você acaba pegando mais dinheiro do que deve nela. E é por isso que eu falo com as minhas clientes que elas roubam a empresa delas. Por quê? Elas são donas da empresa, mas enquanto elas trabalham, elas são funcionárias. E assim como o funcionário de qualquer outra empresa, precisa ter o salário fixo, precisa ter o salário ali definido e pegar ele apenas uma vez por mês. Se não deu conta de pagar as contas da pessoa física com o salário, é porque tem um problema na pessoa física, não é porque pegou pouco dinheiro. Por quê? Se você pega tudo que entra na sua empresa e gasta na pessoa física, como que você vai conseguir crescer o seu negócio? Como que você vai conseguir investir em conhecimento, investir em crescimento, expandir a sua empresa, às vezes abrir uma nova sede? Quem trabalha em casa e tem o sonho aí de conseguir abrir um espaço físico, e às vezes a pessoa não consegue, fala, eu não consigo, meu sonho é ter um estúdio bonito, um estúdio decorado, e acaba não conseguindo isso. Por quê? Porque rouba a empresa o tempo todo. Então vocês precisam aprender a parar de roubar a empresa de vocês. A empresa é a empresa, a pessoa física é a pessoa física. Então, o primeiro pilar que a gente tem da gestão financeira é separar as contas. Precisa ser feito imediatamente. Você tem que ter o salário físico, você tem que ter o salário fixo e entender que é só ele ali e pronto. O nosso segundo pilar da gestão financeira eficiente é o controle financeiro. O controle financeiro é o que eu gosto de chamar de fluxo de caixa, para poder simplificar para vocês. O que é o fluxo de caixa? Nada mais é do que controlar as entradas e saídas do seu negócio. Só que, infelizmente, as pessoas não fazem isso. Ou, às vezes, até fazem, mas começa a fazer aquela coisa assim, faz um dia, falta 2. Aí volta a anotar de novo, depois para de anotar. Aí anota algumas entradas, depois para. Anota algumas saídas, depois para. E isso não dá resultado. Eu falo mesmo, o fluxo de caixa precisa ser feito todos os dias. Se você teve uma entrada ou uma saída de dinheiro, você precisa deixar ela escrita no seu fluxo de caixa. Pode ser feito através de planilha ou até manual. Tem gente que fala, fluxo de caixa tem que ser em planilha, mas eu não sei usar planilha. Não existe isso. Se você não sabe usar planilha, dá para fazer em folhinha, dá para fazer em caderno. O importante é realmente você fazer, mas fazer todos os dias. Por quê? Se você faz um dia e depois para de fazer 2, 3 e volta de novo, você está perdendo tempo. E eu sei que provavelmente vai ter alguém aqui que faz isso. Começa a anotar, desanima, para as anotações, depois volta de novo. Então, se você faz isso, para de fazer de uma vez, porque você está perdendo tempo. Não adianta. Ou o fluxo de caixa é feito da forma correta, todos os dias, ou é melhor nem fazer. Porque eu falo assim, se for para perder tempo, vai usar seu tempo fazendo outra coisa. Vai ficar assistindo televisão que você ganha mais. Só que empresária de sucesso não faz o que quer. Faz aquilo que é necessário. Então, você sabe que para ter resultado, você precisa fazer o fluxo de caixa. Eu considero o fluxo de caixa uma das coisas mais importantes que tem. E é sempre um dos primeiros itens que eu trabalho com os meus clientes, porque sem o fluxo de caixa, você não consegue ter as outras informações do seu negócio. Como que você vai definir o seu Prolabore se você não sabe nem quanto entra no seu negócio? Se você não sabe qual é o seu custo fixo, qual é o seu custo variável, aí você vai achar um valor, vai colocar ele ali e não vai dar certo. Por quê? Na empresa não existe achômetro. Achômetro você pode ter na sua vida pessoal, mas na empresa você tem que ter dados consolidados. E para você ter esses dados, você precisa ter o fluxo de caixa. Então, quem aí não tem costume de anotar a entrada, saída, tem que começar a fazer isso hoje. Não deixa para amanhã. Aproveita que a gente tá em janeiro, tá todo mundo querendo mudar de vida em 2023. Então pega isso como motivação para você começar
a transformar a realidade do seu negócio. Então tem que anotar cada centavo. E vocês têm que anotar, gente, até as moedas. Eu não sei se a Marcela ainda tá aqui, eu vi ela entrando, não sei se ela ainda tá. Mas a Marcela, eu adoro ela, que ela sempre fala com todo mundo, tem que contar até as moedas. Porque no começo ela fazia o fluxo de caixa e aí ela via que dava diferença e não entendia onde tava. Quando a gente foi avaliar, é porque ela tava esquecendo de colocar as moedas. Então, assim, moeda também é dinheiro. Se você recebe moeda do seu cliente e não coloca no fluxo de caixa, você não está tendo as informações corretas. Então, você não vai conseguir ter o resultado que você quer. Fluxo de caixa tem que bater sempre. O total das entradas menos o total das saídas tem que ser igual ao valor que você tem no seu caixa. Se não está sendo igual, está tendo algum erro no seu fluxo de caixa e é importante rever. Então, tem que realmente dedicar um tempo a isso. E eu sei que é difícil, porque a gente já trabalha o dia inteiro, já tem 1000 coisas para fazer, e aí acaba que a gente vai deixando a parte financeira para depois. Porque a parte financeira é muito chata, né? Eu sei que quem não gosta aí de cuidar de dinheiro, quem não é uma fanática aí por cuidar das finanças igual eu, odeia cuidar da parte financeira. Só que é necessário. Se você quer ter um negócio, você precisa fazer o fluxo de caixa corretamente, precisa cuidar do que está entrando, do que está saindo. Então, eu falo assim, se você teve tempo de respirar, você tem tempo de fazer o seu fluxo de caixa. No dia que você não conseguir respirar, e não precisa, tá bom? Então, já fica aí. Se você não respirar no dia, não precisa fazer, mas respirou, tem que fazer o fluxo de caixa para poder acompanhar como que tá o seu negócio. O nosso terceiro pilar da gestão financeira eficiente é os demonstrativos financeiros. O que são os demonstrativos financeiros? É você ter relatórios, você entender o que é que está por detrás dos números da sua empresa. Por quê? Não adianta você fazer o fluxo de caixa lindo, maravilhoso, se você não vai avaliar as informações que tá ali. Então, você precisa avaliar qual o seu custo com o fornecedor, qual o seu custo com as despesas fixas, com as despesas variáveis, às vezes até com os lanchinhos que vocês dão para cliente, gente. Tem gente que não contabiliza esses lanchinhos e acaba saindo caro. E aí, o que acontece? Tem que cortar os lanches? Às vezes nem é cortar, mas você tem que avaliar se você tá tendo o retorno daquilo. Por quê? É lindo você deixar o lanche lá para sua cliente ter aquela mesa linda, maravilhosa. Mas as suas clientes estão comendo aquele lanchinho? Eu já peguei clínica de estética que colocava biscoito recheado, bala, um tanto de coisa ali para cliente e ninguém comia. Por quê? As pessoas estavam ali para emagrecer. Então elas não iam sair comendo biscoito recheado. E aí gastavam um dinheiro muito grande com isso sem necessidade. Então a gente tem que entender o nosso cliente. Você precisa realmente saber o que tá ali o que tá ali sendo consumido e o que não tá. E também, o Deus tá me lembrando aqui de cliente que eu já atendi que gastava muito com lanche de funcionário. Por quê? A gente tem que dar o lanche pro funcionário? Sim, mas também sem exagero. Porque quando a gente vai fazer a conta no final do ano todo, dá um valor muito alto. Então, o que eu quero que vocês comecem a criar o hábito aí? Não é pra ninguém ficar a mão de vaca, não. Mas pra começar já a criar o hábito, começa a pegar o valor que vocês gastam por mês com esses lanchinhos de cliente ou com os lanchinhos de funcionário e multiplica por 12. Começa a multiplicar por um ano ali para vocês verem o tanto que tá indo de dinheiro no final das contas. Que aí vocês vão entender que quando a Nayara pega no pé, não é porque a Nayara é miserável, é porque a Nayara sabe que você vai gastar muito no final das contas e depois pode ser que a sua empresa não consiga gerar o lucro necessário porque muito dinheiro foi desviado da forma errada. Então vocês precisam avaliar vocês precisam ter os demonstrativos financeiros, avaliar os relatórios, entender todos os números por detrás do negócio. Se você só anotar, você não vai ter sucesso nenhum, porque toda anotação precisa realmente ser avaliada para você conseguir melhorar para os próximos. O nosso quarto pilar é a precificação. A precificação é uma coisa que pega muita gente, porque a precificação errada pode falir um negócio. Eu já peguei clientes que
vendiam bem, só que acabavam gastando muito dinheiro com os insumos. E aí, quando a gente ia ver, não tinha lucro. Por quê? Porque queria usar, uma confeitaria que eu atendi, ela usava ninho com Nutella e queria vender os bombons a preço de bairrozinho, na época acho que era R$2 o bombom. Então pensa, um bombom caseiro de ninho com Nutella, as marcas Ninho e Nutella, por R$2, gente. Na hora que eu vi aquilo, eu fiquei louca. Que eu mando todos os meus clientes aumentar preço, né? Eu sou conhecida por aumentar preço, eu aumento meu preço sempre, eu mando meus clientes todos aumentarem o preço. Por quê? Não é você explorar do seu cliente. É você entender que se você não tiver um preço que realmente seja compatível com aquilo que você precisa para o seu negócio, você tem uma chance muito grande de falir. Então não adianta você ter ali muita entrada e ter muita saída também. Então vocês precisam rever o preço de vocês. Mais um erro comum: olhar o preço conforme a concorrência. Gente, tá chovendo muito aqui, vocês estão tendo interferência ou tá tranquilo? Se tiver interferência, vocês mandam aqui no chat pra mim, por favor. Comenta aqui, né? Então, eu quero que vocês comecem a ignorar a concorrência de vocês. Vocês precisam agregar valor no serviço de vocês para conseguir. Eu quero que vocês realmente ignorem a concorrência de vocês para conseguir ter um preço eficiente. Então vocês precisam ter um preço que seja compatível com o seu negócio. Por quê? Às vezes a gente olha para o concorrente e fala assim: ai, o meu concorrente está cobrando muito mais barato. Só que às vezes o seu concorrente não paga aluguel, às vezes o seu concorrente usa uma marca inferior do que aquilo que você está usando. Então, assim, adianta você ir lá e comparar o seu preço com um coleguinha e tá usando um produto de qualidade? Então, se você quer entregar um produto de qualidade para o seu cliente, você tem que mostrar para o seu cliente realmente, igual a Bianca falou, que você está entregando valor a mais para ele. E isso vai justificar o seu preço. Não existe preço alto. Existe realmente a falta de você mostrar para o seu cliente que vale a pena, que você tem um produto diferenciado. Então, sempre olhem para o preço de vocês. Quem gosta aí de trabalhar com produto bom tem que pensar nisso. Igual era errado a minha cliente estar fazendo bombom de ninho com Nutella enquanto tinha outras marcas mais baratas. Não era errado. Só que, para manter essa qualidade, ela tinha que aumentar o preço para um nível que o público dela não estava acostumado. Então, a gente precisou de chegar no meio termo. A gente precisou de avaliar se ela ia querer mudar o nicho dela, se ela ia querer mudar o público-alvo dela, ou se ela realmente preferia pegar e reduzir a qualidade, começar a usar marcas boas, mas não tão boas quanto as que ela usava. E aí a gente chegou no meio termo para conseguir chegar aonde ela queria. Então sempre façam isso, avaliem o preço de vocês, façam a precificação correta para não ter nenhum prejuízo depois. Porque não adianta faturar alto se não tem lucro. O objetivo de toda empresária é ter lucro no negócio, é fazer sobrar dinheiro no final do mês no bolso. Porque se você não vai ter lucro no seu negócio, é melhor você fechar a sua empresa e ficar em casa assistindo televisão, que você vai ganhar mais. Porque todo mundo aqui que é empreendedor, que é empresário aí, sabe que não é fácil. Eu acho que uma das profissões mais difíceis que existem é você ser empresário. Porque todo dia acontece uma coisa diferente, a vontade de desistir acontece diariamente, é muitos problemas que a gente tem, então a gente tem que pelo menos ser bem remunerado por isso. Nós temos também o nosso quinto pilar, as finanças estratégicas. O que são as finanças estratégicas? É você avaliar os números do seu negócio, pensando em como você vai fazer para conseguir alavancar os seus resultados, aumentar o seu lucro. Uma das finanças estratégicas que eu gosto muito de usar e que é obrigatório para quem faz parte aí da Nayara Pinho Finanças é justamente focar em metas.
Por quê? Não sei se todo mundo aqui já me conhece, mas eu vim do banco. Eu trabalhei no Banco Itaú durante 2 anos, uma das maiores instituições financeiras que a gente tem no nosso país. E lá, uma coisa que eu aprendi, que eu vou levar o resto da minha vida, foi a trabalhar com metas. E a trabalhar com metas altíssimas. As metas do banco são, assim, exorbitantes. Mas todo mundo se esforça para bater. E eu acho que todo mundo precisa começar a trazer as metas para o negócio para alavancar o resultado. Por quê? Quando você não tem meta de faturamento, qualquer valor que você faturar tá bom, porque você não sabe nem quanto você quer faturar, nem quanto você precisa faturar para conseguir ter um negócio sólido. Então é importante você começar a fazer as suas metas. Faça metas mensais, faça metas semanais. Você precisa avaliar qual é o melhor para o seu negócio para você conseguir ter o retorno que você precisa. Quando as vendas estão fracas e eu vou avaliar o negócio, geralmente a pessoa não trabalha com meta, fica sentadinha esperando o cliente aparecer. Isso acontece muito com cabeleireira, com design de unhas, com manicure. Nossa, é o que mais acontece. Ah, não, meu cliente, quando ele precisa, ele vem e me procura. Aí, enquanto isso, o seu concorrente está lá aparecendo para o seu cliente. Aí, quando o seu cliente some e você vai ver o porquê, foi justamente porque você não estava nem aí para o seu cliente, estava esperando um milagre, né? Ele vinha até você, enquanto seu concorrente estava indo em busca dele. Então, vocês precisam sempre ir em busca do cliente de vocês. Não só dos clientes que já são de vocês, mas também dos clientes novos. Então, tem que ir em busca de cliente, gente. Não importa qual tipo de serviço você faz, não importa qual tipo de produto você vende, você precisa aprender que você tem que ir atrás do cliente. Não é só sentar e ficar esperando que ele venha. É maravilhoso quando isso acontece. Eu adoro quando alguém manda mensagem me procurando. Só que eu sempre estou indo também em busca do meu cliente. Porque não adianta eu ficar esperando o milagre da o milagre da multiplicação. Então a gente tem que sempre tomar cuidado com isso. E, por fim, o nosso 6º pilar da gestão financeira eficiente é a segurança financeira, que eu também considero um dos mais importantes. Já deu para ver que todos que eu falo que é mais importante, mas é porque é o básico e todos são importantes e sem um, o outro não vai dar o resultado que poderia dar. Então, a segurança financeira é o quê? Você ter uma reserva para o seu negócio, que é o que eu gosto de chamar de reserva de emergência. Você precisa começar a fazer a reserva financeira para sua empresa. Por quê? Se acontecer algum imprevisto, se você ficar sem cliente, você precisa ter um dinheiro para conseguir manter o seu negócio funcionando. Senão, você não vai conseguir manter ele por muito tempo. E antes as pessoas não pensavam que era necessário ter uma reserva financeira, que era necessário ter um dinheiro guardado para a empresa, até que veio a pandemia. Na pandemia, muitos negócios faliram, justamente porque não conseguiram se manter sem os clientes deles. E se você não quer que isso aconteça com você, você precisa começar a pensar que pode acontecer um imprevisto. E aí você pensa, não vai vir outra pandemia, Deus queira que não. Mas a gente nunca vai saber se realmente vai correr o risco de ter uma pandemia ou ter qualquer outra coisa. E às vezes pode nem ser um fator externo, mas também um fator interno. Imagina que você é manicure, cai e quebra o braço. Aí você não consegue atender novos clientes. Como que você vai conseguir se manter? Como que você vai conseguir pagar o seu Prolabore? Porque a reserva de emergência precisa ser de valor suficiente para você pagar todo o custo fixo do seu negócio, incluindo o seu salário. Porque um imprevisto na empresa é um imprevisto da pessoa jurídica, não é um imprevisto da pessoa física. Então, como eu já falei do primeiro pilar, que é separar as finanças, a sua pessoa física não tem culpa dos problemas da empresa. Então, você precisa ter uma reserva de emergência para, em caso de imprevistos na empresa, você pagar o seu Prolabore fixo normalmente até conseguir regularizar. Então, vocês precisam começar a pensar na reserva de emergência de vocês.
Vocês vão ver várias pessoas falando de prazos diferentes. Tem gente que fala que precisa de 6 meses, de 12 meses. Eu parto do princípio que você precisa ter na reserva de emergência da empresa pelo menos 4 meses do custo fixo mensal de vocês. Porque na empresa, quando você tá ali sempre se movimentando, tá em busca de cliente, você consegue dinheiro com mais facilidade. Então a gente parte do pressuposto que em 4 meses você consegue regularizar o seu negócio e voltar a ter dinheiro ali para poder conseguir manter ele nos próximos meses. Então quem quiser ter mais, excelente, mas no mínimo 4 meses. Então, vou rever aí os 6 pilares para quem chegou aí no meio, depois pode assistir a live de novo para conhecer todos esses pilares, mas são separar as finanças, pessoa física, pessoa jurídica, ter o controle financeiro, que é fazer o fluxo de caixa, demonstrativos financeiros, que é avaliar os relatórios, entender tudo que está por detrás dos números, fazer a precificação correta, porque um preço errado pode falir o negócio. Ter as finanças estratégicas, que é buscar estratégias para conseguir aumentar o lucro, fazer meta, tudo que você pensar aí que dá para poder melhorar o resultado do seu negócio é válido. E por fim, a segurança financeira, que é justamente você fazer a sua reserva e pensar que os imprevistos podem acontecer. É fácil fazer tudo isso? Não. Não é fácil, não é legal, só que é necessário. Então eu quero que vocês tenham em mente que quem faz o que quer é criança mimada. Empresária de sucesso faz aquilo que é necessário. Então, se vocês querem ter um negócio, comecem a fazer aquilo que é necessário, comecem a colocar em prática, comecem a estudar, que eu tenho certeza que vocês vão ter muito resultado com isso. Então, muito obrigada a vocês que ficaram comigo aqui esse tempinho. Espero que tenha sido útil e comecem a colocar em prática. Porque não adianta ficar assistindo live, ficar estudando e não colocar em prática. 50% vem do conhecimento, mas 50% vem de vocês colocarem tudo aí em prática. E quem tiver alguma dúvida sobre o assunto aqui da live, pode deixar nos comentários que eu vou deixar a live no feed, ou pode me mandar no direct também que a gente conversa um pouquinho. Muito obrigada!